prefeito se a gestão foi boa ou ruim, se fez ou deixou de fazer, disse estar detalhando o posicionamento do tribunal do ponto de vista técnico e jurídico e complementando do ponto de vista político. Diz que de tudo que foi apresentado, da análise que foi feita desse processo, que não consegue vislumbrar, está errado aqui, que não consegue vislumbrar outro posicionamento a não ser pela rejeição. O senhor presidente, logo em seguida, colocou o projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a reprovação das contas do exercício financeiro de 2014 em votação. Os vereadores Joaquim, Paulina, Antônio Carlos e Guilherme votaram não ao referido projeto de decreto. O vereador Guilherme justificou seu voto dizendo que, baseado no artigo 257 do Regimento Interno, que fala que, em caso de deliberação da Câmara for contrário ao parecer prévio do Tribunal de Contas, o projeto de decreto legislativo conterá os motivos da discordância, e que no decreto não mostrava os motivos. Disse que é político. Os vereadores Mauro, Sandra Mara, Sandra Aparecida e Rafael votaram sim. O vereador Rafael justificou seu voto dizendo que os argumentos pela reprovação estão na ata da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, e solicitou que acrescentasse essa ata ao decreto. O senhor presidente disse que nesse tipo de votação o presidente vota e falou que em outras votações de outros prefeitos havia seguido o parecer do Tribunal de Contas que estava com ressalvas e votou contra, mas que neste caso ele havia analisado e disse ir de encontro do parecer jurídico dessa casa. Falou ter vários motivos políticos para esta votação, mas iria deixar de lado tudo isso e dar o seu voto técnico e deu o seu voto não ao decreto. O projeto de decreto número 001/2017 foi reprovado por 5 votos não e 4 votos sim. O senhor presidente disse que iria sancionar o decreto quando o vereador Rafael solicitou questão de ordem, dizendo que se o decreto está em desacordo com o regimento interno como apontado pelo líder do governo, o vereador Guilherme, ele não pode ser publicado. O vereador Guilherme também solicitou questão de ordem, dizendo que como o vereador Rafael havia dito anteriormente que anexaria as atas, isso já prevalece. O senhor presidente paralisou a reunião por 5 minutos. Voltando aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao assessor parlamentar, Dr. Ricardo Lima, que fizesse a leitura do projeto de decreto número 001/2017. O senhor presidente confirmou que as contas do exercício financeiro de 2014 foram aprovadas. Explicação pessoal, sem inscrição. Ordem do dia. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Eu, Rafael Henrique da Silva Freire, primeiro secretário da Câmara, fiz esta ata por delegação de poderes, que uma vez lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelos senhores membros da mesa e pelos vereadores que se interessaram. Todo mundo está cochilando hoje? Segunda? Não é? Estou mostrando. Peço compreensão aos senhores vereadores, porque essa ata ela vai ser enviada ao Tribunal de Contas. Então, se tiver algum errinho ali, alguma vírgula faltando, a gente vai corrigir para depois colocar em discussão.
Faltou um fake. O que ele está falando? Eu peço ao secretário que continue, que faça a leitura da próxima ata, que essa ata que foi lida, ela vai ser, agora vai olhar os erros de digitalização e trazer e mostrar onde foi que foi alterado. Então a gente discute ela depois. Então eu peço que continue a leitura. Digitação. Ata da 11ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Alpinópolis. Ata número 011 de 2017. Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 2017, às 20 horas, nessa cidade de Alpinópolis, estado de Minas Gerais, no plenário Vicente Vilela Lemos, realizou-se a reunião a 11ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Alpinópolis sob a presidência do vereador José Acácio Vilela. O vereador Rafael Henrique da Silva Freire, primeiro secretário da Câmara, constatou a presença dos seguintes senhores vereadores: José Acácio Vilela, Rafael Henrique da Silva Freire, Mauro Celso Souza Santos, Sandra Mara Moraes da Silveira Borges, Guilherme Vilela de Lima, Joaquim Reis Pereira da Silveira, Antônio Carlos da Silva, Paulina Desidéria Cantos, Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Com a presença de 9 vereadores, o senhor presidente, nos termos do artigo 124, parágrafo 1º do regimento interno, declarou aberta a sessão por haver quórum regimental sob a proteção de Deus. Ordem do dia. Esta reunião extraordinária foi convocada para discussão e votação do projeto de resolução número 009/2017, que dispõe sobre a concessão de cestas natalinas para os servidores da Câmara Municipal de Alpinópolis e da outras providências. Referido projeto obteve parecer favorável para discussão e votação. O vereador Guilherme indagou ao senhor presidente se as cestas seriam para todos os cargos efetivos, comissionados e ativos. O senhor presidente disse que não tem como separar servidor público em comissionados, efetivos e ativos, pois todos são servidores públicos. Diz que votarão o orçamento para 2018, e porque a lei orçamentária vale para alguma coisa e para outras não. Salientou que já fazem uns 3 anos que vem fazendo essa emenda para as cestas natalinas, aprovada sempre por todos os vereadores. Diz que é um presente de final de ano. Diz que a Prefeitura faz a sua festa no final do ano, convida várias pessoas. Disse que as festas que foi nos anos anteriores eram mais companheiros políticos do que funcionários. Disse que se a Prefeitura pudesse conceder a cesta aos funcionários, não pelo valor, mas pelo significado, e que consta no orçamento de 2016 para 2017. Pediu desculpas aos funcionários dessa Casa Legislativa, aos 14, que estão chateados com o que aconteceu no final de semana,
onde um grupinho de oposição publicaram nas redes sociais e os mesmos viram a resposta da população que não é contra. Disse que quem não é empregado e nunca foi, pode ser contra, mas o bom patrão valoriza o seu empregado e sabe que a empresa cresce se os funcionários estão satisfeitos. Disse que foi muito feio a publicação e sabe quem publicou, pois pela escrita é possível identificar. Falou de sua tristeza, pois essa pessoa não pensa assim. Fez isso por politicagem barata e a população já está cansada disso. Salientou que não estão doando cestas básicas pelo voto, como aconteceu na última eleição. Pode ter acontecido de um lado ou de outro, e que do lado da oposição correram as frouxas. Disse que é uma vergonha o vereador Guilherme ser contra o projeto, que fizesse isso na sua empresa. Em seguida, foi colocado o projeto de resolução número 009/2017, que dispõe sobre a concessão de cestas natalinas para os servidores da Câmara Municipal de Alpinópolis e da outras providências em única discussão. O senhor presidente disse que está muito feliz em poder conceder as cestas, pois é uma coisa honesta que consta no orçamento. Salientou que tem no orçamento verba para uniformes para os funcionários e que já vem fazendo isso há 4 anos. O prefeito anterior e o atual ainda não regulamentaram. Diz que o senhor prefeito é a favor das cestas natalinas, mas que no momento está difícil e que vai pensar para o próximo ano. A vereadora Sandra Mara parabenizou o senhor presidente pelas palavras e fez suas as palavras do presidente José Acácio. Disse que nessa casa a justiça tem 2 pesos e 2 medidas, quando há interesse próprio, vota. Disse que os funcionários da Câmara se desdobram no decorrer de todo o ano e as cestas natalinas já estão no orçamento e a emenda foi aprovada por unanimidade. Não entende por que o fato de ter partido da presidência irá rejeitar e porque se lá atrás vota de uma maneira e agora vota de outra. Disse que o projeto da cesta natalina a surpreendeu, pois será votado, nada mais, nada menos, como uma forma de agradecer por tudo que os funcionários fizeram durante o ano por eles. O vereador Rafael disse que é com muita tristeza e lamento que inicia sua fala e gostaria de tecer algumas considerações para quem estivesse ouvindo pudesse compreender melhor. Diz que a cesta natalina é um benefício concedido a todo e qualquer trabalhador desse país e que não há nenhum dispositivo legal que impeça essa concessão ao trabalhador. O Tribunal de Contas de Minas Gerais, em sua grande maioria, e apenas um voto divergente de todo o pleno do tribunal, opinou pela licitude, ou seja, pela legalidade das cestas natalinas para os funcionários públicos, seja de Câmara, Prefeitura, seja de Assembleias Legislativas. Disse que temos uma cultura de valorizar o bem, de valorizar a coisa material, e jamais valorizar o trabalho, e que isso é uma concepção que vem desde o descobrimento do Brasil, onde se valorizava muito mais os objetos do que as pessoas que trabalhavam na terra, que eram os verdadeiros donos da terra, os índios. E disse que não estava divagando em sua fala e que usava esse exemplo para todos entenderem o contexto das suas colocações. Continuou dizendo que depois disso veio a escravidão, onde se valorizava muito mais o bem do que o trabalho, e que a escravidão é o maior pecado da humanidade, pois escravizou o nosso semelhante tão somente pela cor de sua pele, sendo inaceitável. Diz que isso é uma dívida histórica que a humanidade tem para com os negros, e não há reparo nem política social que faça cair essa dívida por terra, que ela persistirá enquanto o mundo for mundo. Disse que a nossa cultura é a da valorização do bem e não do trabalho, e não do homem, do ser humano. Citou como exemplo que você compra um apartamento por R$1 milhão e não reclama. Você contrata um pintor para pintar o seu apartamento que cobra R$5.000 ou R$10.000 e fala que está caro. Você compra uma fazenda, enche de café, paga R$2 milhões nessa fazenda e não acha caro. Depois você vai ao norte de Minas, traz os funcionários e não quer pagar um salário decente, não quer pagar um salário honesto para esses trabalhadores que vivem do suor do braço porque está caro. Diz que o projeto nesta casa é para valorizar o trabalho dos servidores. São 14, mas tenha convicção que fazem muito mais do que 100 funcionários, cargos de confiança e alguns contratados da Prefeitura. São 14, mas são 14 que honram o cargo e o posto que ocupam. Não tem vagabundo recebendo esse benefício. Quem está recebendo esse benefício é o pai de família, é uma mãe de família,
São pessoas honestas, de caráter, e não estão pedindo para si o que não lhes é de direito. Disse que fica muito constrangido com a postura de certos vereadores. Não costuma enfiar a religião no meio da política. Não que as duas não possam se confraternizar, mas para não incorrer no mesmo erro dessas pessoas que usam a religião só como fachada para ludibriar o eleitorado. Os fiéis preferem não trazê-la para o debate, porém, com uma exceção, usou a religião como exemplo. Diz que a doutrina social cristã prega que o trabalho deve prevalecer sobre o capital social, deve prevalecer sobre o capital. Abriu um parênteses para justificar que não estava fazendo apologia religiosa, mas que com todo respeito, aquelas religiões de matriz diferente, seja espírita, católica, protestante, seja umbanda, inclusive o ateu, a base da doutrina social cristã é essa. Diz que fica admirado com pessoas que se dizem cristãos, que usam o eleitorado como massa de manobra e contra um benefício que, além de ter previsão legal, constitucional, é parte fundamental da doutrina social cristã. Lembrou que quem esteve no encontro de fé promovido na cidade de Uruguaia viu o palestrante dizer sobre isso, da necessidade de colocar o trabalho sobre o capital, e diz que o que percebemos é a negativa disso tudo, e que volta no início alegando não misturar política com religião é justamente para não ser duas caras, hipócrita ao ponto de usar uma doutrina para fazer acontecer a sua política. Disse que chega a essa casa, percebe-se um comportamento totalmente diferente de certos vereadores que pregam lá fora e ignoram completamente tudo aquilo que dizem acreditar, simplesmente pelo fato de se fazer politicagem. Falou que isso dói na alma, em saber que Alpinópolis tem tantos problemas para serem resolvidos, tanta miséria a ser combatida e gastar tempo para discutir uma coisa que é direito do servidor. Disse que fica pasmo diante da capacidade de certos vereadores em ignorar o desemprego que está lá fora, insegurança, falta de oportunidade aos nossos jovens e de se apegar num valor de aproximadamente R$3.000 no total. Talvez nem isso que serão distribuídos. Não para os vereadores, somente o funcionário que está aqui na lida do dia a dia, que carrega essa Câmara nos braços. Salientou que ele, Rafael, e os senhores vereadores, daqui 3 anos estarão saindo daqui, a não ser que sejam políticos de carreira, mas os funcionários permanecem. Acredita que cada um aqui tem o seu propósito, e os que estão de volta é porque o povo os colocou. Porém, tem gente que fez da política profissão, pois nunca fez nada na vida, e tem a capacidade de falar que saiu do cabo da enxada. Tem a cara de pau de bater no peito e dizer que é o trabalhador, mas que nunca fez nada na vida, a não ser mamãe nas tetas da administração pública. Depois sai querendo dar lição de moral. Diz que tudo isso que aconteceu de vereador ir ao jornal falar mal de um benefício que é para o trabalhador, de vereador se posicionar contra, só mostra a face oculta da política de Alpinópolis. Disse que isso só confirma o que vem denunciando desde o início do ano, o quão pequena e mesquinha é a política em Alpinópolis. Diz que no lugar dos senhores vereadores, ao fim da reunião, procuraria a cada um dos servidores dessa casa e pediria desculpas pelo falso testemunho que os senhores levantaram contra cada um deles. Que se os vereadores tiverem hombridade, os senhores o farão. O vereador Guilherme diz que belas palavras, para ele é nada. E não tem comparação, Nordeste com a Câmara. Uma casa de R$1 milhão com um pintor de R$5.000. E que o seu questionamento não é esse. Diz que ninguém está chamando nenhum funcionário de vagabundo. Perguntou se alguém fez algum questionamento contra os funcionários dentro da casa. Que o vereador disse isso é de sua boca e não da boca deles. Disse que não precisa se envergonhar em pedir desculpas para os funcionários, pois não tem dupla face, que falou antes de ser votado com alguns funcionários, não com todos, mas com a maioria, e já tinha se posicionado contra o projeto. Salientou que não tem duas caras, pois isso é falar uma coisa e chegar aqui e falar outra, e que isso não fez. Pediu para perguntar para algum funcionário se era a favor e afirma não ter sido em momento algum. Disse que comparar o que tem com essa casa é medíocre, pois o que tem dá o que quer, pois o dinheiro é dele, e aqui não está tratando com o seu dinheiro. Diz que uma cesta natalina não motiva o funcionário o ano inteiro, e o funcionário tem que ser motivado durante todo o ano, e não somente um mês. Disse então que quando se diz desmotivar os funcionários, ele tem que ser motivado o ano inteiro, e não um mês.
Disse ser contra a cesta natalina e confirma junto aos funcionários. Fez a leitura dos itens da cesta natalina, alegando que alguns não sabiam seu conteúdo. Diz que não está falando que eles merecem ou não, mas questiona sobre as condições do conteúdo da cesta. Disse ao vereador Rafael que, enquanto ele diz que está preocupado com o que está acontecendo lá fora, a gente deveria estar preocupado lá fora sim, mas tem que se preocupar aqui também. Disse que seu questionamento se refere aos quesitos da cesta natalina, onde muita gente não tem condições de comprar sequer uma castanha do Pará. Falou que recebeu uma cartinha dos Correios onde uma criança pediu uma unidade de bombom. Falou para que os vereadores se juntassem e fizessem isso para o povo. Pegar R$200 ou R$300 de cada vereador, do 13º, que é o valor de R$3.600 de cada vereador. O vereador Mauro diz que caridade faz e não precisa mostrar, e diz que não quer mostrar a atitude referente à doação, e sim doar. Disse que não falou que o vereador Guilherme pegou e doou, não está afirmando isso, e diz que para se juntar e fazer o que é o certo, disse que é para se juntar e fazer o que é o certo, e que precisa ajudar lá fora também. Mas que, primeiramente, isso é função do poder público, é do executivo. O vereador Rafael fez uma parte à fala do vereador Mauro. Falou ao vereador Guilherme com que moral ele vem dizer a essa casa que tem que valorizar o funcionário o ano todo, se na hora de votar o reajuste dessa casa no início do ano, se posicionou contra. Onde gerou intenso debate nessa casa, pois o vereador Guilherme não concordava com a porcentagem de aumento e que na hora de valorizar o servidor foi feito o maior teatro aqui dentro. Salientou que o que fala está registrado em áudio e ata. Tem os servidores para testemunhar, não fala nenhuma mentira. Que o vereador Guilherme tem a cara de pau de vir falar em um discurso demagógico que temos que valorizar o servidor o ano todo. Disse que sua fala inicial não direcionou ao vereador Guilherme. Isso é sinal que a carapuça serviu. É sinal que não disse nenhuma mentira. Disse que, em momento algum, ninguém chamou os funcionários de vagabundo. Não afirmou isso. O que disse é que na Câmara não tem nenhum vagabundo, que tem trabalhador assalariado. Disse que o vereador Guilherme falou de gastos e fez um sensacionalismo com os produtos que estão na cesta. Disse que os produtos são de praxe, das cestas de Natal, não é só da Câmara, que qualquer empresa que forem verificar vão ver que são esses produtos. Falou de sua indignação de não querer destinar, onde não vai dar nem R$3.000 essas cestas aos servidores, mas tem dinheiro para pagar 90 mil de shows, para cantar uma hora e pouco. Tem dinheiro para gastar com diária do prefeito, para carregar o ex-prefeito Batatinha para baixo e para cima. Tem dinheiro para pagar, não sabe quantos cargos de confiança que tem na prefeitura. Tem dinheiro para tudo aquilo que não é relevante para a administração pública, só não tem para valorizar o servidor. E o mais curioso ainda é que tem um vídeo de um ex-prefeito circulando, falando que a prefeitura está com 5 milhões, 6 milhões de reais em caixa. Diz que ou isso que fala é mentira, ou já torraram esse dinheiro todo e a ventania não viu para onde foi. Salientou que se o prefeito está dependente de R$3.000 dessa casa para tocar a administração, pode entregar à prefeitura, pois não vai dar conta de concluir o mandato. Diz que é uma vergonha, encenação, hipocrisia, uma demagogia o que são submetidos aqui nesta noite no plenário. Reafirmou que Alpinópolis tem problemas muito maiores do que ficar aqui discutindo sobre cestas natalinas. O vereador Mauro retomou a palavra e disse que é triste ter que travar um debate dessa magnitude de uma coisa tão simples, tão pequena e ao mesmo tempo tão bonita, tão grande, que é a simbologia de estar presenteando o funcionário dessa casa com uma cesta. Diz que não estão fazendo favor com uma cesta natalina, estão cumprindo a lei, presenteando o funcionário com a simbologia de estar sendo lembrado. E como é bom ser lembrado por aquilo que a gente fez no decorrer do ano, ser lembrado por aquelas pessoas que nos rodeiam o ano todo. Mas de repente se vê diante de um papo esquisito. Falou que acabou de ler no relatório da matéria anterior, que foi discutido nessa casa, que houve uma pequena divergência sobre a abertura de crédito adicional na importância de R$ 129.223,70. E acharam que isso está certo. E uma cesta natalina que não chegará ao valor de R$3.000, isso está errado. Diz que quando o vereador convida para fazer uma doação para o município, aceita o desafio do vereador Guilherme, que comecem pela Copasa, que é o que mais afeta a população de Alpinópolis, pelo fim da fila das cirurgias.
Indagou ao vereador Guilherme que, se juntar os vereadores e doar cesta básica dentro do município, irá resolver o problema. Disse que precisamos de pessoas honestas com comprometimento, dignas de estar sentado nessa cadeira e representar os problemas que realmente existem em nosso município, ou será, quando for candidato, saiu distribuindo presentinho. Disse que o pessoal vai no chefe do Poder Executivo, na promotora, e tem a capacidade de falar que 98% do esgoto do município está sendo tratado. Diz que o vereador Guilherme tem coragem de, como representante do povo, apoiar o prefeito. Diz que o projeto para as cestas natalinas deve ser estendido aos funcionários do Executivo. Diz que citaram a festa do nosso município, que está muito bonita. Indagou quem faz com que essa festa aconteça, quem está debaixo de chuva entrando em escola. Entrando em escala? Quem está debaixo de chuva entrando em escala? É o funcionário do município, é o funcionário que se desdobra, deixa de acompanhar sua família na festa, para entrar em uma escala para fazer que a festa aconteça da melhor maneira possível. Aí vem o vereador do prefeito dizer que isso não pode acontecer, que funcionário não é digno e não merece isso. Aí vem o vereador fazer demagogia, fazer discurso barato, politiqueiro e tirar proveito de tudo. Quando contrata um caminhão no valor de R$ 1.600, de São José da Barra, de Furnas, para trazer madeira até Alpinópolis, está barato. Indagou por que vereadores não cobram do prefeito quando aparece uma nota fiscal no valor de R$ 40 mil. Isso está certo? Tem que bater palmas e aplaudir o prefeito? Tem que aplaudir o grupo político? Por que não vai brigar contra esses R$ 40 mil de foguete? Disse que não viu um vereador da base do prefeito citar isso aqui. Diz que a política hoje é vergonhosa, baixa, estão nessa casa para defender o interesse próprio, defender algumas pessoas, para ser pau-mandado e fazer o que os outros mandam. Diz que o vereador troca meia dúzia de palavras, sai correndo, vai para o celular para consultar alguém lá fora. Coisa que está ainda no Ministério Público, e antes que aconteça lá, o vereador manifesta aqui, é uma vergonha. Sobre uma audiência que aconteceu semana passada, nem parecia o juiz deu ainda, e tem vereador já manifestando que já ganhou, e vereador pousando de gostoso. A vereadora Sandra Aparecida, pousando. A vereadora Sandra Aparecida disse que estava envergonhada e revoltada com a situação, e que os servidores da Câmara devem estar constrangidos, pois quando deveriam aplaudir, estão em discussão. Parabenizou o senhor presidente e a mesa por ter colocado esse projeto, pois é um projeto de grande valia e que nesses 9 anos que está na casa, reconhece que todos os funcionários são trabalhadores, honestos e pessoas do bem. Diz que o vereador Mauro falou muito bem e citou ainda que no ano passado foram gastos quase R$ 190 mil com compras de carro e diários de vereadores. No caso, 3 vereadores, e que pessoas que estavam na época e continuam aqui não fizeram nada e agora criticam a cesta natalina e ainda colocam na Folha da Manhã. Diz que está no orçamento a cesta, que é legal. Diz que na próxima não será cesta natalina, e sim uma quantia em dinheiro, como é feito aos servidores São José da Barra. Pediu desculpas aos funcionários. A vereadora Paulina disse que não fala mal dos servidores da Câmara. Reconhece o bom trabalho deles, são honestos e não tem nenhuma reclamação. Falou que se quiserem dar a cesta natalina, que se juntem e deem do próprio bolso deles, pois o dinheiro da casa é do povo. Falou que seria justo dar a cesta natalina se os servidores não tivessem o 13º. Diz que tem o salário e também o 13º, e que ela não pegou o 13º nos anos anteriores, mas que agora vai pegar por saber que agora está dentro da lei. Disse que devem ajudar crianças na rua, mas não precisa comentar depois, pois o que uma mão faz, a outra não fica sabendo. Disse que é contra a cesta mesmo, e tem certeza que os funcionários não ficarão com raiva dela. Disse que os outros vereadores colocavam as coisas em jornais e internet sobre o ex-prefeito Júlio, estava tudo bem. Mas agora que acordaram e decidiram colocar, também o chumbo trocado doeu. Disse que vai continuar colocando, que não tem vergonha de falar a verdade e que vergonha prometer e não cumprir. Falou que não tem que pedir desculpas aos funcionários, pois não tem nada contra eles, e que um dos funcionários disse a ela que também não concordava com a cesta. Disse
que não mama nas tetas do prefeito e que, quando o senhor Rafael era do lado do ex-prefeito Júlio, vivia o agravando e descendo além dos outros prefeitos. Disse ainda que ele não tem palavra, que ele diz que eles são politiqueiros, que se for assim, todos os dois lados são politiqueiros. Disse que o vereador Rafael prometeu em campanha que ia doar o salário para as freiras e que ia passar o salário para salário mínimo, até agora nada. Mas ela vai tomar as providências e que ela e o vereador Guilherme vão passar o salário para salário mínimo. Diz que o vereador só fala e não faz, que ele diz que vai se candidatar a prefeito e que ela quer ver se ele realmente vai fazer tudo que diz. Disse que é contra a cesta e se o presidente quiser doar, ela não tem nada com isso, que é igual à compra do carro, onde ela era contra e compraram assim mesmo. Disse que tinha gente na Câmara que queria que comprasse o carro e agora só falam dela. Disse que a vereadora Sandra Aparecida queria que comprasse o carro e que ela quer mandar até no presidente e não ocuparia tempo discutindo com ela, pois estava em reunião. O senhor presidente, José Acácio, explicou aos vereadores que esse projeto de resolução que está... Só um minutinho, senhor presidente. O senhor presidente, José Acácio, explicou aos vereadores que esse projeto de resolução que está sendo votado somente regulamenta a lei do orçamento de 2016 para 2017, que já foi aprovada, e continuou dizendo que o 13º é um direito de todo trabalhador, que de um tempo para cá foi colocado também as empregadas domésticas, que infelizmente tinham esse direito. Diz também que o 13º não tem nada a ver com cesta natalina. O vereador Rafael diz que, independente do tempo, o debate é importante e que não se importa com a hora, que pode ficar até meia-noite, que não se cansa. Já os outros nem na porta da Câmara passam. Diz que desde o começo do ano desenvolve um trabalho social de artesanato nas irmãs, com 80 crianças, e que vai trazer a professora Maria Ângela, que é quem ministra as aulas, que são mantidas com recurso do seu salário de vereador. Que, ao contrário de outros que só ficam na fala, ele está fazendo desde o início do ano. Diz também que deixou o convite aos outros vereadores e nenhum da base do prefeito quis ajudá-lo. Disse ainda que vereador igual a Paulina, ele não queria nem de graça, ainda mais pagando. A vereadora Paulina disse que gostaria que as palavras do vereador Rafael constassem em ata e que também não gostaria de passar nem perto da pessoa dele. O vereador Joaquim disse que não é contra a cesta natalina, mas, no entanto, é a favor somente quando for concedida tanto para os funcionários da Câmara quanto da Prefeitura, e que conversou sobre isso com o prefeito. Disse que o vereador Rafael votou contra o ajuste dos cargos comissionados e colocou a Prefeitura para receber. Questionou se é justo colocar na Justiça para ficar mais caro para o povo, assim como também fez a vereadora Sandra. Disse que eles colocaram o projeto do aumento dos funcionários junto com o do PROCON, para que passassem juntos, pois o PROCON é um prejuízo ao município. Disse que se o vereador Rafael fosse a favor dos funcionários, ele assumiria o erro que fez agora e não colocaria a culpa no assessor, pois o erro era dele. Mandou que ele criasse vergonha na cara. Disse que fica na Câmara contando mentiras e que mentira tem pernas curtas. Disse ainda que os vereadores Rafael e Mauro ficam falando mal da Copasa e questionou quem foi que colocou a Copasa dentro dessa cidade, que foram os vereadores do passado, que agora querem crucificar os vereadores da gestão atual. Diz que agora o vereador Rafael não fala da dívida da Prefeitura de 3 milhões de reais, mas quando o vereador estava lá, falava do ex-prefeito Edinho. Mandou que ele olhasse no espelho e escovasse os dentes, olhasse para a sua verdadeira visualização. O senhor presidente José Acácio interviu e pediu que os vereadores se atentassem somente ao projeto de resolução em pauta, pois a discussão não estava sendo benéfica. O vereador Joaquim retomou sua fala dizendo que, quando o vereador enxergou o erro, colocou a culpa no Dr. Ricardo, que é assessor parlamentar e fez a matéria dele. O vereador Rafael pediu uma parte, porém o vereador Joaquim não concedeu e disse que não concederia porque senão todos ficariam com o ouvido cansado. Diz que não está na Câmara para defender o voto, e sim o município. Diz também que a dona Paulina é a maior vereadora da casa e tem orgulho de se sentar ao seu lado, pois nela ele confia.
Disse que em 2020 gostaria de ver o vereador Rafael disputar com a vereadora Paulina, pois tem certeza que ela seria eleita, pois ela defende a Câmara, a Prefeitura, a cidade e o povo. Encerrou sua fala dizendo que é a favor da cesta, a partir do momento que for para todos os funcionários. A vereadora Sandra Aparecida comentou que a vereadora Paulina diz que tem vereadores na Câmara que não tem brilho na cara e gostaria que sua fala fosse constada na ata, pois diz que a vereadora vai ter que provar que eles queriam que foi feito no passado. Se não for provado na Câmara, ela terá que provar na Justiça. Tomou a palavra o vereador Rafael, dizendo que foi acusado de algo que não compete a ele, no qual o vereador Joaquim disse que o erro seria dele, o vereador Rafael, e não do assessor parlamentar, doutor Ricardo, e pediu que o assessor subisse à tribuna para falar o que aconteceu. O assessor parlamentar foi à tribuna e disse que, embora não fosse o mérito da discussão em pauta, disse que quem faz os projetos é ele mesmo, o assessor parlamentar, e disse que não há nenhuma ilegalidade e que, se houve algum erro, ele assume totalmente a responsabilidade. Continuou dizendo que atirassem a primeira pedra quem nunca errou. Disse ainda que consertou em menos de 1 minuto. Disse que é humilde o suficiente para assumir seu erro, mas não vê ilegalidade alguma no que foi feito, pois estava tudo correto. O vereador Rafael tomou a palavra e disse não ter questionado o profissionalismo do assessor, e disse tão somente que o chamou porque foi dito que o erro seria dele, Rafael. Completou dizendo que chamou o assessor somente para esclarecer quem errou. A vereadora Sandra Mara disse que tem um imenso respeito ao assessor Dr. Ricardo e disse que estava indo ao plenário, que estavam os vereadores Joaquim e Guilherme e que sobressaía a voz do vereador Joaquim, dizendo ao assessor que ele não deveria assumir uma culpa que não era dele e era do Rafael. O assessor parlamentar tomou a palavra dizendo que entende que não havia erro. Porém, para que fosse evitada a discussão, o mesmo resolveu constar que poderia pegar todos os decretos que foram aprovados e reprovados nos últimos 30 anos. A vereadora Sandra Aparecida disse que a discussão começou a partir da leitura pelo vereador Guilherme. O vereador Joaquim tomou a palavra e disse que o vereador Rafael chamou o assessor parlamentar e foi atendido. No entanto, quando ele o chamou para que ele explicasse sobre a baderna que o vereador Rafael teria feito com a vereadora Paulina, o assessor não veio. E que na última reunião de comissão, o vereador Rafael teria repetido a baderna no plenário. Terminou dizendo que não queria a explicação hoje, porém gostaria que o doutor Ricardo explicasse em data oportuna. O senhor presidente José Acácio colocou em votação o projeto de resolução número 009/2017, que dispõe sobre a concessão de cesta natalina aos funcionários da Câmara e da outras providências. O vereador Joaquim absteve seu voto, explicando que é a favor somente quando for para todos os funcionários, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Foram contra os vereadores Guilherme, Paulino e Antônio Carlos, e foram a favor os vereadores Sandra Mara, Sandra Aparecida, Rafael e Mauro, ficando o referido projeto aprovado pela maioria. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Eu, Rafael Henrique da Silva Freire, primeiro secretário da Câmara Municipal de Alpinópolis, fiz essa ata por delegação de poderes, que uma vez lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelos senhores membros da mesa e pelos vereadores que se interessarem. Essa ata também está com erro de digitação, a secretária vai lá levar, enquanto ela vai fazer a revisão lá nesses são três palavras lá, a gente vai na discussão da ata 040/2017, que foi realizada dia 11 de dezembro de 2017, às 18h30, reunião ordinária. Vamos para a votação. Vereador, líder da oposição, Rafael. Presidente, eu peço a palavra um pouquinho. Tem umas duas palavrinhas que eu vi que não constou na ata, que eu falei lá, que eu era a favor com... Pode ser depois? Da sexta natalina.
Esta ata não está em discussão. É duas retificações, duas palavrinhas só na ata. Vereador Joaquim, esta ata é a que está indo, até traz ela, é a que está indo para revisão. A que está em discussão agora, aliás, já está em votação, é a ata 040 da reunião ordinária, não é da sexta natalina. Tá, certo, mas eu quero fazer uma retificação, duas palavrinhas na ata, ela foi... Pode passar para a secretária. Tá. Vereador Guilherme, sua orientação. Peço aos colegas que votem a favor. Joaquim. Sim. Vereador Guilherme. Sim. Vereadora Paulina. Sim. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereadora Sandra Silveira. Sim. Vereadora Sandra Carvalho. Sim. Vereador Rafael Freire. Sim. Vereador Mauro. Sim. A ata número 040 de 2017, da reunião realizada dia 11 de dezembro de 2017, às 18h30, reunião, na 40ª reunião ordinária, foi aprovada por unanimidade. Senhor presidente, pedir aos vereadores que assinem de caneta azul, porque às vezes pode parecer que é xerox. Essa minha aqui é azul. A minha aqui é azul. Azul. A minha é azul. Aqui, ó. Tá. Certinho.
falou. A reunião está paralisada para a revisão da ata. Voltamos à reunião. Ata número 011/2017. Do dia 11 de dezembro de 2017, às 20 horas. É da reunião extraordinária para discussão, né? É da projeto de resolução da sexta natalina. A ata está em discussão. Vereador Joaquim, está certinho? Certinho. Orientação. Vereador Guilherme. Voto em sim. Vereador Rafael. Voto em sim. Vereador Quinca. Sim. Vereador Guilherme. Sim. Vereadora Paulina. Sim. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereadora Sandra Silveira. Sim. Vereadora Sandra Carvalho. Vereador Rafael Freire. Sim. Vereador Mauro. Sim. A ata número 011/2017, que foi realizada dia 11 de dezembro, às 20 horas, na reunião extraordinária, foi aprovada por unanimidade. Tem mais não? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião. Boa tarde a todos. Tarde. Boa tarde.